Olá, pessoa, bem-vinda à nossa aula 1 da semana 2 do nosso curso de Mecânica Quântica 2. Então, essa semana nós vamos falar de mecânica quântica mesmo. Então, vamos começar ainda naquela, digamos, formulação mais abstrata, né? Sempre usando braquete e tal. Só na outra semana a gente vai vir com função de onda. A gente está acostumado, psi de x e t, por aí vai. Bora lá, pessoal. Agora, não vale ponto, mas deveria valer, né, para quem pegar a referência aqui. Então, antes de a gente começar nossa aula, vamos fazer uma revisãozinha da semana passada. Bora. Na semana anterior, então, nós vimos espaço de Hilbert, né? Já olhei lá, a ideia. Então, operadores hermitianos unitários, que atuam em vetores de espaço de Hilbert, faz o mapeamento deles em vetores do espaço em vetores do espaço. Na verdade, a gente viu que o que interessa, de certa forma mesmo, são os hermitianos, porque os unitários podem ser escritos como exponencial de hermitianos. E os hermitianos são muito importantes, né, para você construir base. Ele volta a falar aqui, base discreta e contínua. E se você tem uma base, você pode fazer um elemento de matriz. Então, cada operador você pode associar a matriz naquela base. E os operadores hermitianos realmente são bem úteis, porque se você tem um conjunto deles que todos comutam entre si, você consegue, até você conseguir, digamos, distinguir todos, tirar qualquer degenerescência exatamente que você tenha, então você vai ter cada alto valor vai estar associado a um único alto vetor. Então você tem um espaço nzão, que é uma matriz nzão por nzão, e você conseguiu n autovalores diferentes associados a n vetores diferentes. E todos os vetores são ortogonais por construção, porque são autovalores de operadores hermitianos. Então eles são ortogonais, então formam a base. E hoje a gente vai ver um pouco de equação de Schrödinger, Heisenberg, nós temos valores médios, e o princípio de incerteza. Então, bora lá. Então, vamos começar no sistema quântico. Um sistema quântico, ele é, basicamente, vamos pegar meio Schrödinger lá, né? Então, primeiro, né, você tem vetores, seu espaço de Hilbert, vamos dizer assim, né, e operadores lineares que atuam nesse vetor, espaço de Hilbert, mapeando vetores em vetores no mesmo espaço. Isso é, digamos, mecânica quântica. Né? Agora, no fórmula de Schrödinger, o que descreve o seu sistema? Né? É que a todo instante de tempo, seu sistema é descrito por um vetor desse espaço, que a gente chama de psi. Então, seria psi, e aqui você tem essa basezinha, digamos aqui, a base UV, ortogonal, né, que seria a projeção dele. E esse cara, a evolução dele é dada por uma equação específica, que é a equação de Schrödinger. H aqui é o seu hamiltoniano do seu sistema. Né? Então, é mais simples, energia cinética mais energia potencial. Se você estiver ouvindo uns tic-tic-tic, é o Bob andando por aqui. Então, todo observável é associado a um operador hermitiano. Isso daqui, digamos, por definição. Então, se alguma coisa você pode medir, em mecânica quântica existe associada a um operador que atua nesses vetores, do seu espaço de Hilbert, né, que mapeiam vetores em vetores. E esse operador tem necessariamente essa propriedade, ele tem que ser hermitiano, ou autoadjunto, ou simétrico. Né? E ele, então, tem autovetores. Né? Tem alguns vetores nesse espaço, são autovetores dele. Então, quando você atua O aqui, vai dar um númerozinho e repete o cara. Como ele é hermitiano, esses números são reais e autovetores para autovalores diferentes são ortogonais. Vamos dizer que eles são normalizados. Se for discreto, se for contínuo, estão normalizados com um delta Dirac. Então, se você tem vários observáveis, aqui que seriam vários operadores hermitianos, né? Então aquela nossa linguagem semana passada falava de operador hermitiano, e a gente está falando de coisa que a gente pode medir. Então, se você tem um CCLC, você pegou várias coisas que você pode medir, que comutam entre si, então você tem uma base, né? A historinha. Aqui eu escrevi um negócio genérico, né? Seria uma base na parte discreta, contínua. Na verdade, aqui, esse C, ele pode ter índices discretos e contínuos, né? Então aqui pode ter uma soma e uma integral, né? Soma alguns índices e integral um índice. Eu botei isso só para dizer. E o que você tem disso? Uma coisa importante é que, então, tudo que você pode medir, no final dos contos, eles formam conjuntos, blocos, assim, de coisas que eu posso medir, depois eu falo ao mesmo tempo, né, mas tudo bem, coisas que eu posso medir, que comutam entre si, esses caras formam base.
E eles são associados a operadores, né, hermitianos. Né? Então, esses autovetores formam base. Esses caras têm autovalores bem específicos. Você expandiu o cara nessa base e tem os coeficientes que vão evoluindo no tempo, porque esse psi evolui no tempo de acordo com a sua equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger vai dizer como é que esses 6 aqui mudam no tempo. Mas uma coisa que é importante, em mecânica quântica, você calcula, digamos, probabilidade de medir coisas. Então, medir o quê? Então, em certo instante de tempo, o que eu posso medir a um certo observável O? São esses números O, ON, os autovetores, os autovalores deles, desses operadores associados a um observável. Então, a probabilidade de você medir esse cara no instante de tempo é a norma desse coeficiente ao quadrado, se for, ou densidade de probabilidade, se for contínuo. Mas o que é esse cara? Então, você quer medir você pode medir alguma coisa do seu sistema. Então, como é que você sabe a probabilidade de medir aquilo? Você pega o seu vetor e expande, a priori você pode fazer isso, né? Expande numa base que envolve esses elementos base são autovetores do operador associado ao que você quer medir. Então, você escreveu na base e tem esse cara daqui. E a probabilidade de medir esse número, você só pode medir esses números, é o módulo quadrado desse coeficiente. No final dos contos, você pode resumir assim: mecânica quântica, quando você quer medir alguma coisa, é o que você quer pelo que você tem. O que você tem é o seu psi, é o seu estado. O que você quer, você diz, né? Então, eu quero medir isso, isso e isso, digamos, no instante t. Então, você projeta o seu estado nesse cara, né? Esse vetor, qual é a propriedade desse vetor? É que ele é autovetor do operador hermitiano associado ao que você quer observar. Então, você projeta isso, pega o módulo quadrado. É a probabilidade de medir esse número. Mecânica quântica basicamente é isso. Outra coisa que você tem é valor médio. Né? Então, se você tem um estado, né, você tem esse seu estado evoluindo, digamos, que obedece que sua equação de Schrödinger, descreve o seu sistema, isso daqui não é dizer o que você vai medir, né? É o valor médio. Então, você faz uma medida de algum observável. Uma coisa mediu, deu tanto. Mediu, você bota, digamos, o mesmo sistema, a mesma condição igualzinha, mede de novo, pode dar outra coisa, porque você tem probabilidade. Mede muitas coisas, muitas vezes, mesmo sistema, sobre as mesmas condições, e depois tira a média. Isso aqui que é esse, digamos, nosso valor médio. Então, esse valor médio é dado por esse sanduíche, IX. Então, você tem um operador hermitiano associado que você está observando, você tem o seu estado, então você braqueta ele nesse seu estado. Esse aqui é o seu valor médio. Como isso aqui é uma função do t, né? Então, aqui ele evolui no tempo, o valor médio. Para um observável geral, geralmente os seus objetos dinâmicos, né? Observável geralmente é chamado de objeto dinâmico. De formalismo hamiltoniano, tem uma relação. Então, eles são funções de posição e momento. Né? Temos energia, momento, posição, momento angular. Tudo isso, no final dos contos, combinações de momento e posição. E, eventualmente, o tempo. Vamos assumir que vou ter que separar de ponto e vírgula, para dizer que, repara que o tempo não é operador, mas ele pode mudar no tempo. Então, para saber como esse cara evolui, você pode para saber como evolui, você vai derivar. Então, vai derivar usando aquela definição. O que depende do tempo? O psi depende do tempo. Estou fazendo a regra do produto. Estou derivando esse. O bra. O cat também, que depende do tempo. Derivei esse. Repara que eu multipliquei e dividi por IH cortado, com menos I aqui, só para ajeitar. Aqui eu multipliquei todo mundo por IH cortado, e aqui eu botei menos, menos. Nesse primeiro, vou explicar por quê. Aí repara que aqui no segundo tem mais. E no último, esse parênteses aqui, esse colchete aqui está fechado aqui, né? O outro está só a derivada aqui. Então, a derivada do primeiro, derivada do terceiro, que é derivada do segundo. Derivando os três no tempo. Agora, você vai usar a equação de Schrödinger. Repara que no primeiro aqui, essa é a equação de Schrödinger para o Bra, não para o Cat. Então, por isso que eu botei menos aqui, né? Porque eu peguei aquela equação de Schrödinger e tirei hermitiano dos dois lados. Então, inverteu o Cat virou Bra, e aqui trocou o sinal. Então, esse cara daqui é o Cat, Psi, e o H adaga. Só que eu já estou usando que H adaga é H. Né? Então, porque esse cara é hermitiano. No segundo termo, eu tenho equação de Schrödinger usual. Né? Então, aqui no lugar de H cortado, eu botei aqui. H psi. Por isso que eu botei um H cortado aqui fora e H cortado aqui dentro. E o outro só está aqui dentro.
Agora, esses dois, então tem HO, OH e psi, 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 psi. Esse psi braquetando, vamos botar em evidência. Então, botou em evidência em todo mundo. Aqui ficou OH menos HO. Então, o computador de OH divide por IH cortado, que é derivada no tempo, eventualmente esse cara depende do tempo, derivada parcial, né, no tempo. Geralmente, esse cara não depende do tempo, então esse termo não tem, né? Mas se tem, vai aparecer. Então, isso aqui que a gente chama de equação de Heisenberg. Daqui a pouco eu vou voltar. Não, hoje não, né? Outro. Porque é a equação de Heisenberg na repressão de Heisenberg. Aqui é a equação de Heisenberg na repressão de Schrödinger. Então, saber a evolução do operador de um operador qualquer, né? O valor médio, a evolução do valor médio dele, você braqueta ele com o hamiltoniano, divide por h cortado, e se ele depende do tempo, explicitamente do tempo, você pega a derivada parcial no tempo e braqueta isso. Repara que o valor médio de H, então qual é o valor médio do hamiltoniano, da energia, ao longo do tempo? Aqui você vai botar o próprio H comuta com H. E H, a priori, não depende do tempo. Né? Os problemas gerais que a gente vai tratar, o hamiltoniano é energia potencial mais energia cinética. Então esse cara não depende, então aqui tudo vai dar zero. Então, se o hamiltoniano não depende do tempo, se você lembra de mecânica clássica, né? O hamiltoniano, se a derivada parcial dele no tempo é zero, ele se conserva. Então, que se a derivada parcial dele é zero, no tempo é zero, automaticamente esse valor médio também se conserva. Então, eu estou falando se o hamiltoniano não depende do tempo, ele não depende do tempo. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Não, mas você entendeu. Outro ponto aqui, desigualdade de Cauchy, né? E princípio de certeza. Eu não vou provar a desigualdade de Cauchy. Mentira! Então, a desigualdade de Cauchy é isso daqui. Vale para operadores hermitianos. Então, esse aqui é o valor médio, né? Quando A quadrado, então é o operador A ao quadrado, braquetado, não psi. Então, esse produto para A e B é maior ou igual a meio. Esse aqui é módulo, eu botei esse menos I só de graça, porque é módulo mesmo, esse menos I não faz importância nenhuma. Valor médio do computador. Então, esse aqui é a desigualdade de Cauchy. Esse A e B são hermitianos, né? Então, se esse A eu escrevo com um outro operador hermitiano, que chamando de O1, que seria o observável 1, outro O2, menos a média dele. Então, aqui é um operador, é um número vezes o operador 1. Esse cara daqui que é associado ao que eu vou medir mesmo. Então, se A é hermitiano, o O1 é hermitiano. Né? Mesma coisa para B. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou escrever isso aqui de jeito melhor. Assim. Então, o que é A ao quadrado médio? É A ao quadrado médio. Então, você vai pegar esse cara daqui ao quadrado. Então, é O vezes O ao quadrado, tirou a média. Você tem O1 operador vezes esse número daqui. Então, aqui como é número mesmo, né, número vezes 1, vai ficar duas vezes. Então, vai ficar duas vezes esse número, operador O1. Quando você tirar o valor médio, o operador O1 é número. O valor médio do O1 é número, sai. Você vai tirar o valor médio do operador O1. Então, vai ficar o valor médio O1 vezes o valor médio O1. O1 ao quadrado, então menos vezes O1 ao quadrado. E o quadrado desse, que é mais isso aqui ao quadrado. Então, aqui cancela. Ficou a média do quadrado menos o quadrado da média. Isso é o desvio médio quadrático. De sucessivas medidas, né? Que a gente vai chamar aqui de incerteza. Você vai fazer a mesma conta, óbvio, por B. É só trocar aqui B e botar 2. Então, se você volta aqui e usa um negócio simples, né? Que o comutador de A com B é o comutador de O1 com O2, porque eles só diferem por uma constante. Então, quer dizer, o operador unidade, que vai comutar aqui. Então, você substitui. Então, o valor médio. Eventualmente, esse cara depende do tempo, né? Porque aqui eu voltei com o psi. Então, a incerteza que você mede para 1, a incerteza que você mede para O2 é maior ou igual que meio o valor médio, né, do comutador de O1 com O2. Então, aqui repara a questão do CCOC. Né? Se esses operadores hermitianos comutam entre si, eles podem... Esse daqui vai dar zero, então não existe uma incerteza intrínseca sobre eles. Então, aqui é a explosão de sua cabeça. Você já sabe isso, né? Que esse é o sentido físico do CCOC. Né? Você só pode medir simultaneamente, né, observáveis que comutam. Então, a ideia é que você pode escrever os caras na mesma base, aquele cara é autovetor
do operador O1, O2, então quando você atua O1 sai um número, atua O2 sai outro número para aquele mesmo vetor, está dizendo então se o seu sistema quântico é descrito por aquele vetor, então você pode, se você faz uma medida, vai dar o resultado O1. E se você fizer a medida de O1, vai dar O1. Se fizer a medida de O2, vai dar O2. Você pode fazer essa medida ao mesmo tempo. Então, não tem nenhuma incerteza intrínseca. Agora, se eles não comutam, existe, digamos, uma correlação aqui, não trivial. Então, se esses caras não comutam, eles não podem ser diagonalizados juntos, não existe base onde eles são autovetores simultâneos, né? Não existe base com autovetores simultâneos, então você não pode medir os dois ao mesmo tempo. Esse é o ciclo, digamos, da propriedade matemática, um sentido físico, esse é o sentido físico do CCOC. Então você faz uma base com várias coisas que você pode medir ao mesmo tempo. Faz muito sentido, né? Então a base do seu sistema é coisa que você pode ir lá fazer um experimento múltiplo lá e medir tudo e vai te dar essa sequência de números, tudo ao mesmo tempo. Então isso caracteriza completamente aquele vetor. No caso da energia, no caso do particular de energia, assumindo que o que você está, o outro observável não depende do tempo, né? Então naquela equação de Heisenberg, aquela derivada parcial no tempo cancela. Então vai ficar só o computador de O com H. Então aqui um observável é energia, outro observável é outra coisa qualquer, que não depende do tempo. Então a relação de incerteza deu isso. Mas se você pega aquela equação de Heisenberg, isso simplesmente é derivada, né, com H cortado lá. Por causa do valor, aqui tem um módulo, tem um I que tem, aparece lá, vai sumir. Então aqui deu a derivada do valor médio do que você está medindo. Aqui tem uma consequência, né? Se você pode, o que você pode medir junto com a energia? O que comuta com a energia, com o hamiltoniano. E o que comuta com o hamiltoniano? O que os valores médios conservam no tempo. Então, para você, o seu CCOC, que inclui energia, o que ele envolve? Então, o CCOC que tem energia e outras coisas, né, comuta entre si, necessariamente comuta com energia, eles sempre envolvem coisas que se conservam no sistema. Eles comutam com H, comutar com H significa que o valor médio deles não muda no tempo. Ok, pessoas? Então, esse é o nosso videozinho de hoje. Foi só isso. Na próxima, a gente vai falar do operador evolução e vai tirar daí a ideia, digamos, os caras que comutam com H, eles têm valores médios que conservam no tempo, então você associa isso à lei de conservação, né? Coisas que, obviamente, se conservam no tempo. A gente vai fazer esse link e depois na outra vai fazer o link que você sabe classicamente que quando alguma coisa se conserva no tempo, você tem uma simetria. Então a gente vai fazer, essa parte vai ser no outro vídeo, no vídeo 3. Ok, pessoal? Falou, até o próximo vídeo aí, pessoal. Abração, tchau!